automaticamente a gente pensa em pessoa ruim, a gente pensa em pessoa torta, gente que não se comporta com o nosso padrão moral. Irmão, tá abençoado aí com esse louvor? Deus vai na sua frente abrindo o caminho. Então não fica parado não, vai, avança. Em nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje de manhã com isso no coração. Não deixe ninguém tirar isso da sua vida não. Deixa não. Às vezes você sai daqui, alguém conta uma história para você, fala uma coisa. Aí você, deixa aquilo entrar no seu coração. Não deixa não. A Bíblia fala de tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. Então fica com essa semente agora que foi cantada, que foi ministrada, que foi selada aí. E se alguém chegar para você falar alguma coisa, lembre o seguinte: quando Deus fala, é ponto. Não tem vírgula, não tem mas. Mas e se Deus falou, ponto, é nisso que eu vou falar. Se Ele vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes e arrancando os espinhos, e ordena aos anjos para contigo lutar, e se Ele abre porta para ninguém vai fechar, eu vou ficar de murmuração? Com cara de tristeza? Indo para o céu com cara de quem está indo para o inferno? A minha cara é de vencedor, de aleluia, daquele que tem um Deus todo poderoso. Não que fica assim fazendo de conta que o problema não existe. Eu olho para o problema, mas falo assim: mas o meu Deus, Ele é maior. O meu Deus é maior, meu Deus é maior. Aí alguém chegava e falava: mas e fulano? Que fulano? Que Deus é maior que fulano, Deus é maior que Beltrano, Deus é maior que Cicrano, Deus é maior que as circunstâncias. Ele é maior. Jesus pode fazer, lembre-se disso, viu? Que o que nenhum político nesse país pode fazer, nem Lula e nem o senhor Bolsonaro, é Ele que faz. Na sua vida é Ele, viu, irmão? É Ele. Pode se assentar, glória a Deus. Que momento maravilhoso. Sai curado, sai abençoado, sai tudo aí em nome de Jesus. Como diz o meu amigo pastor Carlos Adriano, irmão, saia daqui aleluiado. Aquele bicho é arretado, né? Ele deve estar pregando agora. O cara é uma loucura total. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Depois da minha mensagem, eu tenho uma criança para apresentar. Eu tenho alguns comunicados importantes para fazer. E isso é muito bom. Nós estamos no nosso segundo culto. Hoje eu já me reuni com algumas famílias que estão chegando na nossa comunidade. Café da manhã ali com pessoas maravilhosas, especiais, estudantes aqui dessa faculdade. Você não sabe, tem muita gente de longe do Brasil, está vindo estudar aqui nessa faculdade aqui. E eles passam aqui na frente, deixa eu entrar para ver o que é. Estava conversando hoje com o doutor, ele falou assim: acho que pensou que era um salão aqui, né? Você pensei que era um salão de festa isso aí. Disse que chegou aqui na porta e falou assim: aqui é a igreja. Falei assim: é isso que eu estou procurando, uma igreja. Cai para dentro, tá aí, ó. Tomou café comigo hoje. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. E assim Deus vai fazendo a obra. Deus vai tocando pessoas. Aí encontrei um casal lá na sala que estava tomando café comigo. Nós somos amigos da Gerlene, que mora lá em Salto e tal. A outra falou assim: não, eu conheço o pastor Aguiar da minha juventude. Eu congregava na Nazareno Central de Campinas. Fui lá. E assim Deus vai fazendo a obra, irmão. Não é? Deus... Existe uma coisa chamada graça preveniente. O Espírito Santo usa essas circunstâncias, esses meios, as amizades, para que você possa ser direcionado de forma sobrenatural. Amém? Há alguns dias eu tenho falado aqui sobre santidade. Já falei sobre santidade como identidade, sobre santidade como experiência, santidade como adoração. Hoje eu gostaria de falar, e eu quero falar, santidade como paternidade. Santidade e paternidade. Deus como modelo de paternidade, ou a experiência de paternidade como uma experiência de santidade.
Ó, a experiência de paternidade como a experiência de santidade conforme a paternidade de Deus. Eu quero ler com você Mateus, no capítulo 5, no verso 43. Mateus capítulo 5, você que está em casa, seja bem-vindo, compartilha, manda um oi. Nós temos uma galera no chat aí para conversar com você. Cadê o Paulo, aquele vídeo que nós fizemos com a menina que se converteu no chat? Nós fizemos um vídeo assim, não fizemos? De um testemunho? Ele está pronto? Não, na hora que ficar, semana que vem, eu vou passar um vídeo aqui para você. Eu quero que você entenda a importância de você compartilhar o culto da sua igreja. Que história magnífica. A importância de você, uma mensagem, colocar um link, compartilhar um louvor desse, viu? Uma pessoa que está em casa, esse louvor está sendo cantado aqui. A pessoa está lá do outro lado da tela da televisão, ela começa a chorar lá sem entender, Deus começa a ministrar, Deus começa a curar e Deus vai fazendo isso aí. Mateus capítulo 5, verso de número 43. Amém aí? Você que está em casa, use o que você tem de melhor. Palavras de Jesus. Ouviram o que foi dito. O que foi dito? Está escrito aí, ó. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que estás no céu. Olha que interessante essa declaração. Ame aqueles que te odeiam, ore por aqueles que te perseguem, para que você seja filho do seu Pai celestial que estás no céu. Porque o seu Pai que está no céu, Ele faz raiar o sol sobre os bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensas vocês terão nisso? Até os publicanos, até os homens corruptos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos aqui, ou seja, os que não conhecem a Deus fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Eu quero fazer uma reflexão com você aqui sobre paternidade, vocês são filhos de Deus, e perfeição. Jesus chamava Deus de Pai. Pai. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, e também estabeleceu a perfeição para Deus. Perfeito é o nosso Pai Celestial, e estabeleceu aqui nesse texto como critério de relação com Deus também, a perfeição. Pai, perfeição, e estabeleceu para a gente também perfeição. E é isso mesmo que nós pensamos, que santidade tem a ver com perfeição. Ser santo é ser perfeito. De fato, irmãos, há indícios e sugestões bíblicas para pensarmos dessa maneira. Por exemplo, quando Deus fala para Abraão, lá em Gênesis no capítulo 17, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Olha só, anda na minha presença e ser perfeito. Paulo, quando escreve aos cristãos no Novo Testamento, Paulo ele ensina, Paulo instrui, Paulo encoraja, Paulo adverte as pessoas, a todas as pessoas serem perfeitas em Cristo Jesus. E o próprio Jesus também, ele diz que nós devemos ser perfeitos como é o nosso Pai Celestial que está nos céus. Mas a perfeição bíblica aqui, ela é muito diferente como nós a percebemos na nossa cultura ocidental. É diferente a perfeição aqui. Porque na nossa cultura ocidental, a perfeição, ela é herdeira da mentalidade grega do que da mentalidade bíblica. Ela é uma perfeição mais voltada pela mentalidade grega do que a mentalidade hebraica. E a gente precisa fazer essa ressalva aqui. As lógicas sobre perfeição são bem diferentes.
A lógica sobre a perfeição grega e sobre a perfeição aquela ocidental é uma lógica que pensa assim, é uma lógica que perfeição é aquela realidade imutável. Perfeito é aquilo que não muda, né? Perfeito é aquilo que não muda, porque se muda, não era perfeito. Se muda para melhor, não era perfeito. Se muda para pior, deixa de ser perfeito. Então, perfeito é aquilo que não muda. Então, esse conceito de perfeição é um conceito de perfeição estático. É um conceito de perfeição de algo sem defeito. Então, na lógica de Platão, essa realidade perfeita, ela existe, mas no mundo ideal. No mundo real não existe perfeição. E a gente vive nessa tensão constante entre o ideal e o real, né? Entre o ideal e o real. Vivemos assim sempre comparando o ideal como realização, e é claro que nós sempre pensamos, né? Que nós ficamos bem aquém, né, do ideal, porque aqui nós não temos perfeição nessa terra, nós não temos perfeição nesse mundo, e não temos mesmo. Agora, a armadilha desse pensamento que faz um certo sentido, é que de fato aqui não existe perfeição. Nós não vamos encontrar perfeição aqui. A segunda armadilha aqui que nós precisamos pensar é o seguinte, que os autores bíblicos, eles não eram amigos de Platão. Os autores bíblicos, eles não conheciam, não conversavam com Platão e nem eram amigos dos filósofos gregos. Os autores bíblicos, e principalmente aqui nesse texto, ele fala sobre perfeição em uma outra categoria, em uma outra forma. Aqui mesmo, Jesus vai dizer que perfeição não tem nada a ver com coisas sem defeito, realidade estática, imutável. Não, Jesus está dizendo aqui que perfeição não é assim perfectibilidade moral. Jesus aqui, ele está falando de um outro tipo de perfeição. A perfeição aqui, ela é relacional. A perfeição aqui é relacional, não é algo que é perfeito em si, mas é uma relação de Deus com pessoas justas e pessoas injustas, pessoas boas e pessoas maus. A perfeição aqui é o amor, é disso que Jesus está falando. Não é ser sem defeito. A perfeição de Deus que Jesus nos encoraja a buscar é: seja perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É o seguinte: veja como o Pai Celestial de vocês se relaciona com a criação. Observe como o Pai Celestial de vocês se relaciona com as pessoas. É isso que ele está falando. Jesus nos encoraja a ser perfeitos nessa dimensão. Veja como Deus se relaciona com os bons e os maus. Veja como Deus se relaciona com os justos e injustos. E ele diz, ele faz assim: ele faz levantar o sol sobre bons e maus, justos e injustos. Então, sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é. Isso é, amem tanto os bons como os maus, justos e injustos. E ele está falando aqui a perfeição, e é interessante, a Bíblia é justamente isso. O que é, pastor, o que ele está falando aqui? É justamente essa capacidade de conviver com aquilo que não é perfeito. Perfeição aqui, segundo esse texto, é o seguinte: é a capacidade de conviver com aquilo que não é perfeito. É justamente a capacidade de lidar com o que não é perfeito. Não rejeitar o que não é perfeito, não dar as costas para o que não é perfeito, mas amar. E é isso que, quando lemos a passagem, pode passar na nossa cabeça o seguinte: mas o que é justo e mal na Bíblia, Deus fala que não gosta. O que é injusto e o mal, não, está certo. Por exemplo, a Bíblia diz assim, que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Então está claro que Deus não gosta de gente soberba. Deus tem preferências, Deus gosta de alguns, não gostam de outros. Mas tem um detalhe: Deus ama a todos. Deus ama a todos. Daí a gente entende que amar é diferente de gostar.
Amar é querer o bem. Gostar é querer perto. Quando nós lemos os evangelhos, por exemplo, percebe que Jesus não gostava de todo mundo. Existia na época de Jesus pessoas não gostáveis. Aliás, Jesus ele criticava essas pessoas com certa contundência. Jesus falava contra o seu comportamento, contra a sua postura, contra a sua fala. Jesus ele conseguia identificar, mas Jesus ele amava. Por quê? Porque amar é querer bem, né? Amar é fazer pelo bem. E é por isso que esse texto diz o seguinte, que Deus, ele faz levantar o sol sobre justos e injustos. E ele faz derramar a sua chuva sobre bons e sobre maus. O que é amar? Amar é sustentar a vida indiscriminadamente, mesmo das pessoas que nós não gostamos. É isso que é amar. A questão é que quando nós pensamos assim, quem são as pessoas que nós não gostamos? Quem são as pessoas que nós não gostamos? Quem são as pessoas que você não gosta? Automaticamente a gente pensa em pessoa ruim, a gente pensa em pessoa torta, gente que não se comporta com o nosso padrão moral, gente que não vive da maneira correta, gente que é descaradamente pecadora, gente que é explicitamente transgressora. Essas pessoas facilmente nós identificamos como pessoas injustas e más. Mas se nós perguntássemos para Jesus, Jesus, de quem que o senhor está falando? Jesus, ele ia falar esses maus, esses injustos. Provavelmente Jesus diria assim, eu estou falando dos doutores da lei. Eu estou falando dos fariseus. Eu estou falando daqueles que acreditam que são perfeitos. Eu estou falando daqueles que se acham que são bons. Eu estou falando daqueles que se olham no espelho e aprovam a si mesmo. Por exemplo, na parábola de Jesus, do fariseu e do publicano, ele fala, o homem que confiava na sua própria justiça. O que é isso? É gente que se acha boa, gente bem correta, gente que confunde a sua opinião, a sua perspectiva de mundo com a verdade. A minha opinião, a minha perspectiva de relação com Deus, a minha perspectiva de santidade, a minha perspectiva de igreja, essa é a que é a correta. E aí, toma isso como verdade. É gente que tem muita certeza. E gente que tem muita certeza é gente que dita regra para todo mundo. É gente que corrige todo mundo. Gente que está sempre certa. É gente que quer enquadrar todo mundo na sua bitola de percepção de como a vida deve ser. E geralmente pessoas assim são pessoas legalistas, moralistas, intransigentes, opressivas, pois são perfeitas demais. São pessoas boas que se consideram assim exemplares. E pessoas que se consideram assim, elas acreditam que todas as pessoas deveriam concordar com elas, viver do jeito dela, fazer do jeito dela, é tudo do jeito delas. Elas sabem o que é melhor para todo mundo, E assim, é dentro da igreja. Lembra daquele homem que chegou para Jesus? Jesus, eu entrego o dízimo, eu cumpro com todos os meus deveres. Senhor, eu conheço as leis, eu conheço o Pentateuco, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí ele se entrega na alma, Porque ele fala assim, Senhor, te dou graças, porque eu não sou como esses aí, que não faz nada disso. Te dou graças, Senhor, porque, Senhor, eu vou no culto de segunda-feira. Tem muita gente que deveria estar aqui e não está, Chega e fala assim, pastor, tanta gente que deveria estar aqui, Como eu não considero o que ela pensa a respeito do certo, o que é verdadeiro, o que é puro, o que é que a gente faz com o mal? O mal a gente corta pela raiz.
a gente extirpa. E a minha pergunta, quando eu fiquei lendo esse texto, é o seguinte: já pensou se Jesus pensasse assim? Você já imaginou? Eu não estaria aqui. Você já imaginou se Jesus se relacionasse assim com você? Se Deus se relacionasse assim com nós? Nós não estaríamos aqui. O nosso Deus, Ele faz levantar o sol sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Ele ama, e porque Ele ama, Ele protege a vida. É por isso que Deus, Ele padece por amor. Isso é paternidade. Paternidade. Paternidade é padecer por amor. A nossa própria paternidade biológica, né? Você que talvez aqui, quem aqui tem filho e filha? Levanta a mão. Olha aí, ó. Tá vendo? Padecer por amor. Talvez aqui você não tenha filho, você não tenha filha, mas você tem pessoas do seu afeto, pessoas que você ama, que na sua opinião, de repente está tomando decisões erradas, equivocadas, andando por caminho de autodestruição, e você gostaria de ir lá, não é assim que a gente pensa? Eu queria abrir a cabeça dessa pessoa e enfiar aqui dentro, para ela poder entender que ela está no caminho de autodestruição, mas eu não consigo fazer isso. Padecer por amor, sofrer por amor, colocar dentro da cabeça. Eu tenho filhos, irmãos, eu sei disso. Eu sei quando os meus filhos, eles não são gostáveis. Eu fico pensando quando eu não sou gostáveis para eles. Às vezes os meus filhos, eles não são gostáveis, mas eu sempre os amei. Sempre. Em minuto algum, segundo algum, momento algum, eu sempre os amei. Né? Eu fico pensando, às vezes, os filhos, né? Fala para o pai e para a mãe: eu te odeio. Porque a mãe mandou arrumar a cama. Porque a mãe mandou sair do celular. Sai desse celular, vai dormir. Te odeio. Bate a porta. Porque a mãe mandou lavar a louça. Te odeio. Porque a mãe mandou fazer a tarefa. Odeio. Odeio. Porque a mãe mandou comer. Te odeio. Eu fico pensando assim, pensando sobre paternidade, sobre essa identificação como filho de Deus e ser perfeito como Deus. Por que que a gente reage às pessoas que querem o nosso bem? Por que que a gente reage às pessoas que querem o nosso bem? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e nós não servimos para viver sob controle, sob pressão, porque Deus não é assim. Nós não gostamos quando as pessoas tentam impor sobre nós a nossa vontade, talvez enfiar a coisa goela abaixo, nós não gostamos. Porque Deus, Ele faz levantar o sol sobre bons e maus, justos e injustos. Em outras palavras, assim, quando eu penso em paternidade, assim, Deus, Ele convive com a nossa rebeldia. Deus, Ele convive com a nossa rebelião. Veja que interessante, quando a gente lê a parábola do filho pródigo, aquele filho que fala assim: pai, dai-me parte da minha herança. Na verdade, as palavras da Bíblia é muito forte, né? Porque ele diz assim: dai-me o que é meu. E o pai dá aquele menino e ele vai para um caminho de autodestruição, vai se machucar pessoas, né? Interessante, eu fiquei pensando, por que que o pai não prendeu aquele menino em casa? O pai não prendeu, o pai não colocou uma coleira, né? O pai não o mantém aprisionado, não coloca numa gaiola. O que que o pai faz? O pai sofre de amor quando vê o filho chegar ao ponto de comer com os porcos. Mas o que é extraordinário na parábola é que aquele menino que está longe, ele tem uma memória. Qual é a memória? É a memória da generosidade do pai.
a memória da bondade do Pai, da gentileza do Pai, do senso de justiça do Pai. Aliás, ele fala assim: o meu Pai, ele cuida bem dos seus trabalhadores. Sabe de uma coisa? Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou falar com ele, eu vou lá e vou dizer que eu pequei, e ele chega e o pai dá uma festa. Para a gente poder aplicar isso aqui, com Deus, nós aprendemos a amar pessoas que não são gostáveis e a tratar as pessoas de tal maneira a suscitar no coração delas o desejo de estar com a gente. Com Deus nós aprendemos isso. A gente ama de tal maneira que a gente suscita no coração delas o desejo de querer estar perto. O caminho de Deus não é a imposição. O caminho de Deus não é o controle. O caminho de Deus não é o chicote. O caminho de Deus é a cruz. E a cruz seduz. O apóstolo Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. Deus forçou você estar aqui? O amor de Cristo não é a força do argumento, não é a força do poder, e também, irmão, não é a força do milagre que constrange, é o amor. Por isso que Deus ama e seduz. Quando nós ouvimos a voz de amor, nós nos rendemos ao amor de Deus, e nós passamos a amar a vontade de Deus como se fosse a nossa. Na verdade, essa é uma oração de Santo Agostinho. Ele dizia assim: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade como se fosse a minha. É uma relação de amor, e é por isso que santidade tem a ver com relação de amor, especialmente das pessoas não gostáveis. Geralmente essas pessoas não gostáveis, elas são aquelas que se acham modelos de perfeição, de correção, de integridade, de justiça. Lembra do filho que ficou em casa? O filho que estava lá no mundo voltou. Olha só o cara. Eu não acredito que você vai receber essa pessoa de volta. Eu não acredito. Você vai aceitar esse cara aqui dentro? Mas esse cara torrou o seu dinheiro. Aliás, eu quero lembrar para o senhor o seguinte: o senhor já dividiu em partes iguais. E o que eu vivo aqui é em cima de tudo que é meu. Porque o senhor vai morrer uma hora, agora o senhor vai aceitar ele de volta? E ainda dar festa e matar o novilho cevado? Esse era o filho que estava dentro de casa. Eu sempre te honrei, eu sempre fiz tudo certinho, eu sempre entreguei o dízimo. Eu sou o modelo aqui, não é o seu filho que saiu de casa, eu sou o padrão, não é ele que saiu de casa. E já viu como que é, né? Ainda o pai dá uma festa para o cara que voltou. E alguém já disse que quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou ele é ruim da cabeça ou ele é doente do pé. E quando a gente encontra uma coisa que está fora do nosso padrão, a gente nem dá nome. O que a gente fala? O que está acontecendo aí? Porque ele chega lá, do lado de fora, ele pergunta para um dos empregados: viu, o que está rolando aí dentro? O seu pai matou o novilho cevado, porque o seu irmão estava perdido, foi achado, ele se reencontrou. E é engraçado que quando ele vai conversar com o pai, ele não fala que é irmão dele, ele fala: esse teu filho. Esse teu filho. Agora tem um detalhe, sabe, gente? Quando eu fico pensando nesse filho que ficou em casa, nesse filho que saiu, o pior é quando as pessoas que não são gostáveis estão dentro da nossa casa. Dorme na nossa cama. Aí complica mais ainda, né? Senta na mesma mesa com a gente para comer. É muito difícil. E a gente pode fazer duas coisas, né? Ou a gente pode fazer odiar, não dá. Porque Jesus falou assim, que nós não podemos odiar o nosso irmão, né? Jesus fala: não odeie e ame. Mas tem outra coisa mais sutil que a gente pode fazer. Ele diz assim, né? Se vocês amarem apenas aquelas pessoas que vocês gostam, né? Qualquer um ama, qualquer um gosta sim. Agora, olha no versículo 47, o que é que Jesus disse, que coisa interessante. Se vocês saudarem apenas as pessoas que gostam, saudação. O que é saudação? Chego aqui,
Bom dia, pastor Djalma. Tudo bem? Como que está você? Bom dia. Bom dia, Rose. Como que estão os meninos lá? Como que estão as crianças? Como está o seu netinho? Bom dia. Bom dia, pastor Rodrigo. Bom dia, Juliana. Saudação. Estamos falando aqui de saudação. Bom dia, Lucas. Como que está a Bianca? Bom dia. O que é saudar? Saudar é não ignorar a presença. As pessoas que não são gostáveis para nós, nós podemos odiá-las e hostilizá-las. Você sabe, né? Ódio é primo, irmão do amor. Odiar, infernizar uma pessoa, você sabe que é primo, irmão do amor. Porque quando você odeia, você mantém a pessoa dentro de você ainda, né? E você está dentro dela, né? É uma forma de continuar estar dentro da vida dela e ela dentro da sua vida. O oposto do amor é indiferença. O oposto do amor é indiferença. É tipo assim, você para mim morreu. Isso é o oposto do amor. Eu não te dou bom dia, eu não te dou boa tarde, eu não te dou nem boa noite. Já ouviu histórias de família que não existe nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite? O marido levanta, não tem bom dia, chega, não tem boa tarde, vai dormir, não tem boa noite. A mulher levanta, não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem boa noite. O filho entra, não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem boa noite. Sai, nem nada. Habita no mesmo espaço geográfico, mas se ignora. Um não sabe da vida do outro, não compartilha as dores, as alegrias, as tristezas, as bênçãos, os projetos, os sonhos, os fracassos, as esperanças, se ignoram. Jesus está dizendo, Ele faz levantar o sol sobre justos e sobre injustos. E Ele faz cair a chuva sobre os bons e sobre o mal, para que brote novamente a semente, flores. A Bíblia diz que nós não vamos vencer o mal pelo mal, nós vamos vencer o mal pelo bem. Quem é a pessoa que você decidiu eliminar da sua vida? Que você não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, que faz tempo que você não toma um cafezinho. O que é santidade? O que é santidade, irmão? Santidade é dar bom dia para os outros. Santidade é boa tarde. Essa semana eu vi uma coisa muito interessante. Eu tenho percebido que as pessoas não estão na minha pegada de santidade. Aí eu tive que perguntar, qual que é a sua pegada? Que é a sua pegada, porque santidade, aqui nesse texto, Jesus está falando, é bom dia, boa tarde, boa noite. Porque não adianta eu soltar um charamanaia e sapatear aqui, irmão, e não olhar na sua cara. Não adianta eu cantar aqui com muito louvor e sair correndo da igreja, porque você não quer encontrar alguém. Isso é santidade. Numa sociedade que nós estamos vivendo de intolerância, intransigência, discurso e cultura de ódio, a gente tem que ter muita santidade. Para não hostilizar, para não odiar, para não vingar, para não julgar, para não eliminar, para não excluir, para dar bom dia, boa tarde, boa noite, para não ignorar. Nós não cantamos aqui? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, né? Aquilo que parecia ser minha morte. Pastor, me cortaram da família, do WhatsApp, porque eu volto pro Lula. Mas Jesus mudou minha sorte. Mas Jesus, porque eu quero saber o que você vai fazer com essa guerra depois que essa política acabar. É disso que Jesus está falando. É isso, irmão. Jesus está falando assim que é isso.
Porque vê como que é a nossa sociedade. Eu estou em um grupo lá, junto com a Graciela, junto com a Denilson, junto com o Rogério. Parabéns, Rogério. O Rogério voltou hoje, dá um tecladão aqui, sertanejão clássico aqui. Você é fera, velho. Ele é sertanejo famoso nessa cidade aqui. Um dia você canta um sertanejo brabo para nós aqui, raiz. Né? Deixa chegar a nossa festa caipira aqui para você cantar um Almir Sater aí para mim ouvir. Olha aqui. Aí eu chego lá, falou que eu não gostei. Corto. Silencio você. Olha, irmão, eu te excluo, eu bloqueio. Essa semana eu fui tomar um café. Acidentalmente descobri que a metade do povo era de esquerda, a metade do povo era de direita. Eu falei, lascou agora, Jesus amado. Aí o sujeito até falou, agora o senhor entrou num negócio aqui complicado, hein, pastor? Eu falei assim, eu não entrei em negócio complicado com coisa nenhuma, porque eu me relaciono tudo bem com todo mundo, porque a minha relação com vocês não é A, não é B, a minha relação com vocês é a cruz de Cristo. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, você faz o que você quiser. É isso que Jesus está falando. Veja como a nossa sociedade liga, desliga o celular, eu excluo você do meu grupo, falou que eu não gostei, eu saio do grupo, eu tiro você, simples assim. Lá em casa nós temos os grupos do WhatsApp, irmão. De vez em quando alguém resolve sair do WhatsApp, quem mais dá esses lances é a Silvana. Quando o bicho pega, ela chega, Silvana saiu do grupo. Aí a Luciana chega e a Luciana colocou Silvana no grupo. E quando a galera do grupo do WhatsApp em casa resolve fazer um grupo à parte, é melhor a gente só tá nesse grupo aqui, porque você sabe, né? Ai, Jesus amado, irmão, como que resolve isso? Esse povo doido. Na minha família tem uns 3 grupos. Tem um grupo dos mais, tem um grupo dos mais menos, tem um grupo não sei da quanto, tem um grupo do off, tem um grupo geralzão. O grupo geralzão, o povo, tudo que está nos Estados Unidos, está no grupo aqui, um dá pitaco para lá, um dá pitaco para cá, ferro pau aqui, um entra na vida do filho do outro, e o outro não se meta na vida do meu filho, que eu sei criar meu filho, cuida da sua vida, mas eu também tenho filho, mas eu sou tia, eu posso falar, você tem que me respeitar, e o pau come, irmão. Aí quando chega num limite assim, aí começa, fulano saiu do grupo. Cicrano saiu do grupo. Aí daqui a pouco começa a montar um outro grupo, e de repente meu nome aparece no outro grupo. Aí eu falei, que grupo é esse? Esse é o grupo novo da família. Acontece lá isso? E isso acontece só pelos casos de família. Irmão, Jesus hoje de manhã vem para a gente e fala assim, vamos conversar sobre santidade? Vamos conversar sobre santidade? Santidade tem a ver com relações, especialmente dos não gostáveis. E especialmente aqueles que estão no nosso espaço de convivência. Porque você imagina uma situação. Paulo está lá no trânsito com a Suzana, Lúcia, né? Está lá, eu lembro que é o nome de uma irmã minha, Lúcia. Está lá no trânsito com a Lúcia, e passa um cara lá, Paulo, e xinga você. Sua vida continua, né? Você não conhece essa pessoa, não vai te afetar em nada, não te machucou, não te magoou. Não acontece nada, vai, segue seu rumo. Você fala para o cara assim, você não teve amor com a sua mulher essa semana, sujeito. Vai lá, para você ficar calmo, você está nervoso. É assim que a gente fala? Isso aí está sem grana, coitado, perdeu o 13º, não vai receber, tá alguma coisa, embora lá para a sua vida. Agora, quando os não gostáveis estão no nosso espaço geográfico, aí que eu quero ver. Porque são essas pessoas que nos machucam mais profundamente. E é disso que Jesus está falando. Então nós cantamos aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia, né? E aí a gente fala, eu sou um milagre e estou aqui. O que você vai fazer?
Volta para o grupo. Volta para o grupo. Eu amo vocês. Jesus, Deus nos ama na nossa rebeldia, nas nossas insensatez, nas nossas falas loucas, quando a gente está nervoso. Lembra de Pedro? Pedro, irmão. Pedro era o cara era um desparafusado, cara. Doido de pedra. Pedro era assim. Entendeu? Eu vou morrer com o Senhor. Daqui a pouco ele está cortando a orelha de nego, está querendo enfiar a espada no outro, está tudo doido lá. Aí daqui a pouco nega Jesus, no mesmo tempo que vai morrer na cruz, ele nega Jesus, xinga, nunca ouvi esse homem. Ei, deixa para lá esse negócio. Mas Jesus, ele tem uma especialidade muito grande de chegar para Pedro e falar: ô Pedro, você me ama? Eu amo. Também te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Amo, Senhor. Então dê bom dia, dê boa tarde, dê boa noite. Você me ama, Pedro? Amo. Então abraça. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Mas o que eu ouvia esse povo de igreja reclamar, porque não podia abraçar e não podia cumprimentar. Quantos abraços você deu hoje? Quantos abraços você deu hoje? Essa semana, quantos abraços deu? Não lembra? Nem lembro. Aliás, eu não lembro o dia que eu dei um abraço. Então tem alguma coisa errada aí. Para que vocês sejam filhos do vosso Pai Celestial e sejam perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Dê bom dia, dê boa tarde, dê boa noite. Porque dia 31 vai passar essa eleição. E aí? O que vai fazer? Vai morrer? Não vai voltar mais para o grupo? Vai deixar a igreja? Vai. O que você vai fazer? Então, nós cantamos, canta comigo, fala, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, voltei pro grupo. Voltou pro grupo. Você canta isso, você fala assim, ó, você pode ser roxo, você pode ser maré, você pode ser vermelho, mas não existe pessoa que eu amo mais que você. Vem aqui, dá um abraço. É assim que a gente vive, irmão. É assim que Jesus nos ensina, porque se você conhece outra coisa, não é poder, não é glória, não é tremer, não é rolar, não é ver luz, não é isso, é que é o dia a dia, é o cotidiano. O evangelho, ele é relacional. O evangelho não é para a espiritosfera, para espírito desencarnado. O evangelho é para o dia a dia. É como o Fernando chega lá no restaurante dele e trata os funcionários dele. É isso aí que é evangelho. Não é o partido político, não é nada disso. É como ele trata, como ele vê, como ele enxerga. Ele chega lá, olhar no olho, bom dia, como que foi seu final de semana? Está tudo bem com você? Vamos começar nossa semana de trabalho. Estou aqui, qualquer coisa que você precisar. É o dia a dia, é isso aí que é evangelho. Vamos ficar em pé. Muito bem. Vamos orar. Antes de orar, eu vou ensinar uma coisa para você. Você vai abraçar alguém. Amém? Pastor, mas a pessoa que está do meu lado, eu vou abraçar essa pessoa, nem conheço. Calma, eu vou te ensinar. Vem aqui, Juliana, vou te dar um abraço. Vem aqui, pastor, também. Sobe aqui. Muito bem. Não, aqui, vem com abraço de grupinho aí, não. Abraço tem que ser assim, segura aqui. Você vai abraçar um homem, amigo, mesmo que não seja amigo, aqui, pega o seu braço, faça assim. Isso é um abraço, não é um abraço de onça. Irmão. É de lado. Aqui, faz assim, né?
Toca nele. Ah, mas eu vou abraçar, tem uma pessoa aqui do meu lado, é uma irmã. Segura aqui. Eu vou abraçar ela. Como que um homem abraça uma mulher? Vou ensinar para você, pastor, ensina tudo isso, cara, eu ensino. Ó, a distância, tá vendo? Ó. Só um abraço de respeito. Agora presta atenção, vou ensinar você, homem. Tenta chegar perto de mim. Chega. Você entendeu? Você entendeu, malandro? Ó, tenta chegar perto de mim. Deus te abençoe. Pera, abraça ela agora. Agora abraça a pessoa que está do seu lado aí, vai. Paulo, procura alguém para você abraçar aí. Viu? Adenilson, abraça alguém aí. Muito bem. Agora chega de feira. Vocês gostam muito de feira. Vem aqui, amor, deixa eu te dar um abraço. Abraça o Mateus aí, gente. O bicho é engessado, parece uma onça. O Mateus não sabe abraçar, o bicho parece uma onça, vai abraçar. E quando abraça ele não sabe onde põe as mãos. Vamos, fica assim. Fecha os seus olhos, vamos orar. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Como igreja do Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, ser um instrumento do Senhor na vida um do outro. Senhor, nós vivemos numa sociedade complexa, relações complexas, mas, Senhor, o teu amor por nós, esse amor de paternidade, esse amor de cuidado, esse amor de zelo, de carinho, de graça, que nos alcança independente dos nossos gostos, das nossas preferências, das nossas manias, das nossas rebeldias, da nossa insistência com situações que nós insistimos ficar longe do Senhor. E o Senhor, que é elegante, que é educado, que é cheio de amor, deixa. Mas todas as vezes que nós nos voltamos para o Senhor nos abraça. Que nós possamos abraçar, curar, restaurar e ser um instrumento de transformação na nossa comunidade, na nossa igreja, na nossa família, na nossa sociedade. Nós somos diferentes, porque nós nos relacionamos com o Eterno. Oramos agradecidos, aplauda ao Senhor em nome de Jesus.